Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha só, missão hoje bem tranquila, hein? É falar com vocês um pouco sobre o conjunto dos números naturais, que dentre os conjuntos numéricos é o mais simples que nós temos, né? Olha só então como é que funciona isso daqui, ó. O conjunto dos números naturais às vezes fica complicado, a todo momento você fica escrevendo conjunto dos números naturais, não é? Então é muito comum representar esse conjunto pela letra N, tá legal? Então apareceu a letra N lá maiúscula, nós sabemos que é o conjunto dos números naturais que está sendo indicado aqui pela letra N. E é muito comum aparecer uma barra indicando que é o conjunto, ó, conjunto dos números naturais. Muitas vezes a barra não aparece aqui na frente, ela aparece aqui, ó, inclinada, né, dizendo que é um conjunto dos números naturais. Enfim, o principal é que você saiba que ele é representado pela letra N. Então, quando você observar em algum local assim a letra N e depois lá dentro um conjunto, né, e normalmente tem uma barra indicando que é o conjunto dos números naturais, esse vai ser então o conjunto dos naturais. Bom, para representar um conjunto numérico, ele sempre estará dentro de chaves. Então é importante colocar chaves, abrir e depois fechar as chaves aqui. E esse conjunto dos naturais, ele é o mais simples que tem, porque ele começa no zero. E aí ele vai seguindo em ordem crescente, ele vai aumentando. Olha lá, ó, o primeiro elemento desse conjunto é o 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente, ó. Se formos escrever todos os elementos aqui que estão nesse conjunto, não vai acabar nunca, tá certo? Porque ele vai até o infinito. Então é muito comum, para você representar o conjunto dos números naturais, você colocar alguns elementos e depois reticências, indicando que ele vai seguir até o infinito, né? Só não pode esquecer de fechar aqui o conjunto com a chave, né? Então abre com as chaves e depois fecha, encerra o conjunto fechando as chaves aí, tá legal? Esse é o conjunto dos números naturais, bem fácil, bem tranquilo, né? Mas muitas vezes, em muitos exercícios por aí, é cobrado esse conjunto dos números naturais, mas sem o zero, só do 1 para frente. E aí como é que fica indicado isso aqui com letras, né? Se usar o N, eu quero o conjunto dos naturais inteiro, todo ele. Se eu quiser o N, que é conjunto dos números naturais, e colocar aqui um asterisco, esse asterisco indica que eu não quero zero. Então, naturais sem o zero é do 1 para frente, que vai ser composto o conjunto aí, ó. Abro chaves, tem um asterisco, não quero zero, do 1 em diante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Vai aí até o infinito e fecha as chaves ali. Legal? Então, esse conjunto N com asterisco é um subconjunto dos naturais, é uma parte, né? É um pedaço. Nós chamamos em matemática que é um subconjunto do conjunto maior, do conjunto principal. Agora também há a possibilidade, ó, em algum exercício, de você querer trabalhar com o conjunto dos números naturais, mas você não quer trabalhar com os números positivos, você quer trabalhar só com o zero. Como isso pode ser indicado? Ele pode ser indicado assim, ó, a letra N representa conjunto dos números naturais. Aqui, se eu ponho um asterisco, é porque eu não quero zero. Aqui eu coloco o sinal de menos. E isso quer dizer o quê? Que eu quero o conjunto dos números naturais não positivos. Esse sinal de menos aqui indica que eu não quero os positivos, hein? Cuidado, isso aqui às vezes confunde aí. Conjuntos naturais não positivos. Então, esse conjunto não positivo, eu não quero, é o conjunto dos naturais, que é esse todo aqui, ó. Se eu não quero positivos, então eu não quero daqui para frente, que são os positivos. Fico só com o zero. Então é um conjunto unitário que tem só um elemento aí nesse conjunto, somente o zero. Então muito cuidado, hein? Esse sinal de menos aqui na frente do N indica que eu não quero os positivos. E ele é chamado, ó, conjunto, só para você gravar aí, conjunto dos números
dos números naturais não positivos. Não positivos. Esse é o nome desse conjunto, positivos. Tá aí. E vai ser representado, sim, só com o zero, porque eu não quero os positivos. É fácil, é tranquilo isso, né? Bem legal. Então, em linhas gerais, esse daí é o conjunto dos números naturais. E normalmente, quando você vai trabalhar com esses conjuntos, existem alguns símbolos aí que são operadores, né, da matemática e psicomédia dos conjuntos. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, ele significa pertence. Então, muitas vezes, ao invés de você usar a palavra pertence, você coloca esse símbolo e diz que esse aqui é o símbolo que representa pertence. A matemática tem isso, né? Tem uma linguagem própria. Olha, ao invés de você escrever conjunto dos números naturais, basta colocar essa letra N e você já sabe que é tudo isso, que é o conjunto dos números naturais. Se você colocar esse símbolo aqui, ó, que é esse E arredondado, ele quer dizer pertence. Ao invés de você falar pertence, né, uma palavra, você basta colocar uma letra e tem o mesmo significado na matemática. A linguagem matemática é bem prática, não é? Então, esse é o pertence. E quando você corta ele, ó, você corta esse E assim, ele está dizendo agora que não pertence. Olha lá, ó, pertence e agora não pertence. E quando é que nós vamos usar esses símbolos de pertence e não pertence? Sempre que você for associar um elemento ao conjunto. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, 7, vamos deixar um espaço, e conjunto de números naturais. O 7 pertence ou não ao conjunto dos números naturais? Aí, vamos olhar. Ó, o 7 está no 5, vai seguir 6 e 7. Então, 7 pertence ao conjunto dos números naturais. Você viu? Sempre que for associar um elemento do conjunto e um conjunto, vamos usar pertence e não pertence. Por exemplo, se nós colocarmos assim, olha, o número 3 negativo ou menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não, não pertence, né? O conjunto dos naturais, ó, não tem números negativos, é só o zero e os positivos. Então teria que indicar que menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Sempre que eu envolver, então, algum elemento do conjunto e o conjunto, nós utilizamos pertence e não pertence. Fácil, tranquilo isso, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes as pessoas se confundem com esses operadores matemáticos aqui. Porque além do pertence e não pertence, existem aqueles outros. Olha, esse aqui, né, é o U, ele quer dizer que é a união. A união de dois conjuntos. União de conjuntos. Ao invés de dois, ó, esse símbolo quer dizer união de conjuntos. Esse símbolo aqui, ó, ele já indica a intersecção, olha só, a intersecção de conjuntos. Observa? Então, esses operadores eu vou usar sempre quando eu estiver trabalhando somente com conjuntos e não com os elementos que estão lá dentro desse conjunto. Então, nós temos, quando é o U, é a união de conjuntos. Então, lá, estamos falando da união. Quando esse U está virado de cabeça para baixo, ele não é mais união, ele passa a ser a intersecção de conjuntos. E aí, se você pega esse U e vira a boca dele para a esquerda, para cá, ele quer dizer que contém. Olha lá, ao invés de escrever a palavra contém, né, basta usar esse símbolo aí, que significa contém. E quando esse U está virado para o outro lado, como se fosse uma letra C, ele também tem um nome. E ele quer dizer está contido. Olha só, está contido. Ok? Então toma cuidado, hein? Esses operadores aqui, ó, eu só vou utilizar quando eu estiver trabalhando somente com conjuntos e não com os elementos. Aqui nós trabalhamos com 7. 7 não é um conjunto.
7 é um elemento que está dentro do conjunto. Então sempre vou associar com pertence e não pertence. E quando forem dois conjuntos, eu uso esses operadores aqui. Ó. Por exemplo, esse conjunto n com asterisco, ele está aqui dentro, não está? Ó? Porque ele começa no 1 e vai até o infinito. Ó. Esse conjunto está aqui, ó, do 1 até o infinito. Então eu posso querer relacionar ou associar esses dois conjuntos aqui. Assim, por exemplo, ó, o conjunto dos números naturais, vamos completar, e o conjunto dos números naturais sem o zero. Qual operador eu colocaria aqui para que essa expressão fique correta? Olha, os naturais e os naturais sem o zero. Você percebe que os naturais, ó, ele contém, ó, os naturais, todos os naturais contêm esses elementos aqui, ó. Olha lá, o 1 está lá, o 2 está lá, o 3 está lá, o 4 está lá. Enfim, esse conjunto contém todos os elementos desse. Eu poderia associar assim, então, ó, o conjunto dos números naturais contém esse conjunto dos naturais sem o zero. E contém mesmo, ó. Aqui, ó. Esse conjunto maior contém, está aqui dentro. Você viu? Então, associando dois conjuntos, nós vamos usar esses operadores aqui. Aí tem, claro, olha, aqui diz que contém, né? Se nós fizermos um corte nele, dessa maneira assim, ó, ele já está dizendo agora que não contém. Você viu? O corte sempre vai dizer não. Olha lá. Não contém. É como esse aqui também, ó. Assim diz que está contido. Se ele aparecer assim, ó, com o formato de C, mais cortado, agora ele já quer dizer não está contido. Tá legal? Isso aí é só para dar algumas informações a mais aí do conjunto dos números naturais. Dá uma arrumada aqui, né? Não está contido. Legal? Então, assim, ó, só para ficar com esses operadores. Se eu colocar aqui, por exemplo, que esse conjunto aqui, ó, que são o conjunto dos números naturais, olha lá, ó, não positivos, vamos deixar um espaço para responder, e aqui o conjunto dos naturais. Qual associação aqui ficaria correta? Esse conjunto aqui, só para vou pegar para não confundir, né? Ó, o conjunto dos números naturais não positivos e os naturais. Qual dessas relações caberia ali? Qual delas? Vamos ver? Ó, os naturais não positivos é esse conjuntinho com zero. Eu não posso dizer que esse aqui contém todo mundo que está lá, mas esse conjunto aqui, ele está lá dentro. Podemos dizer que esse conjunto está contido aqui dentro. Então eu posso usar esse operador. Cadê? Aqui, ó. Está contido. Que ficaria correto eu dizer isso, olha lá. Ó, o conjunto dos números naturais não positivos está contido nos naturais. Ó, esse conjunto está contido, está lá dentro. Você viu? É muito fácil, é muito tranquilo, né? Poderia também fazer assim, ó. O conjunto dos números naturais. Ó, vamos dos naturais não positivos e os naturais. Poderia usar outro operador daquele? Poderia. Esse conjunto é pequeno, não é? Ó, só tem um elemento. Então esse conjunto não contém todo mundo que está aqui dentro. Não contém, né? Ele contém só o zero. Então eu poderia dizer esse aqui, ó. Esse aqui quer dizer que contém e esse que não contém. Poderia dizer que o conjunto dos naturais não positivos não contém os naturais. Não contém. Os naturais são bem maiores do que esse daqui. Legal? Enfim, o que é importante você saber é isso. Olha, se você vai associar alguém que está dentro do conjunto com um conjunto, nós vamos usar pertence e não pertence. Se você vai associar dois conjuntos, tem que usar esses operadores aqui. De união de conjuntos, de intersecção de conjuntos, de contém ou não contém, de estar contido ou de não estar contido. Sempre que eu associar dois conjuntos. Enfim, essas são as informações básicas aí
do conjunto dos números naturais. Tá legal? Eu espero ter te ajudado. E se precisar, não lembra alguma coisa? Volta um pouquinho o vídeo, ouça a explicação novamente. Querido, aproveita, deixa um like aí pra gente, né? Deixa um like aí pra gente. E se inscreva no nosso canal para podermos continuar o nosso trabalho. Tá legal? Um grande abraço e até mais.